Então, com a palavra, o professor Marcelo Vieira Correia. Boa noite a todos. Vamos apresentar aqui o que é esse processo de construção do plano diretor. Gostaria de agradecer aí a oportunidade do vereador Marcos da Luz, do vereador Chicozinho, agradecer mais uma vez a confiança do reitor de colocar a gente na coordenação desse trabalho. Eu queria dizer para o secretário Rogério que essa questão da diminuição da desigualdade, ela é base para esse trabalho, certo? Eu acho que o próprio nome diz Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Não tem como a região metropolitana ser boa para um município só. Se ela não for boa para todos, não tem como ser boa para ninguém. Essa que é a diretriz central do nosso trabalho, é a orientação geral, e isso nós temos ouvidos, e ela é um ponto de consenso, você pode ter certeza disso, certo? Não existe nada que seja bom para um só. Então nós vamos apresentar aqui, vamos destacar algumas questões, primeiro reforçar algumas coisas que foram ditas na mesa sobre a questão da legislação, as etapas de elaboração do plano diretor, os eixos temáticos, os coordenadores e as formas de participação. E os próximos eventos, tá certo? A gente tem feito essa apresentação já em todos os municípios, é uma apresentação, um trabalho que está começando e que nós vamos ter muito trabalho pela frente. O primeiro ponto está na origem da Constituição Federal. Aquilo que o Thales falou aqui, eu vou reforçar. A Constituição Federal, no seu artigo 25, estabelece que os Estados organizam-se e regem pelas constituições e leis, observados os princípios dessa Constituição. E no parágrafo 3º, fala que os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Então, como até o próprio Thales disse, vamos usar, que a Constituição Federal deu esse poder ao Estado. É o Estado que institui região metropolitana e institui para quê? Institui para a execução das funções públicas de interesse comum. Certo? Então, não existe nenhuma outra forma de se fazer isso, e todos nós sabemos que é a Constituição Federal que a gente rege. A Constituição do Estado de Minas Gerais, no seu artigo 44, ele estabelece que a região metropolitana se fará com base nos conceitos estabelecidos nessa Constituição na forma de parecer técnico do conjunto dos seguintes dados. Aí ele diz o que tem que ser considerado, o que o vereador Chicozinho disse aqui, certo? No pleito de algumas instituições, a Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que tem que ser levado em consideração a população, o crescimento demográfico, o grau de conurbação, tá certo? Conurbação é aquela questão que, onde você, com uma pessoa de fora, onde eu estava com uma pessoa de fora, eu falei assim, vou te mostrar aqui os limites dos municípios. E aí, se você não falar, ela não sabe. Que acabou em Patinga, começou Santana do Paraíso, que acabou em Patinga, do Amaraná, já é Fabriciano, que atravessou a ponte é Timóteo. Se uma pessoa de fora, ela não consegue perceber. Isso é conurbação. Tá certo? A atividade econômica e perspectiva de desenvolvimento, todos nós sabemos da importância da econômica dessa região para o Estado, tá certo? Que ainda, mesmo com a queda, ainda representa 3% do PIB estadual. Então, e fatores de polarização. Então, são essas questões colocadas. E a Constituição estabelece também, no seu artigo 46, que haverá em cada região metropolitana uma Assembleia Metropolitana, um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, uma Agência de Desenvolvimento e um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o que nós estamos discutindo. Quer dizer, na verdade, apesar de ter sido instituído em 98, faltava a essa região metropolitana esses instrumentos que estão aí, certo? Faltava a agência, faltava o plano diretor e, por último, o Fundo de Desenvolvimento
desenvolvimento metropolitano, porque todos nós sabemos que não tem como fazer nada sem dinheiro. Então, a Lei Complementar 51 de 98 instituiu a região metropolitana, depois ela foi alterada pela Lei Complementar 90 de 2006, certo? Depois teve uma Lei Complementar de 122, que alterou a composição e criou a agência da região metropolitana. Então, tudo isso que nós estamos falando está com base na legislação. E é importante, o Thales já falou, mas eu vou frisar, que as funções públicas de interesse comum são atividades ou serviços cuja realização, por parte de um município isoladamente, seja inviável ou cause impacto nos outros municípios, definidas na legislação. Então, as funções públicas de interesse comum são definidas na legislação. E a legislação que criou a região metropolitana do Vale do Aço estabeleceu que são funções públicas de interesse comum o transporte intermunicipal dentro da região. Você até especifica, eu vou pegar só os pontos principais. O sistema viário de âmbito metropolitano é uma função pública de interesse comum. O uso do solo metropolitano é uma função pública de interesse comum. Isso está definido em lei, não é? Nós não estamos inventando. O saneamento básico, isso já estava na lei de 98, também não foi mudado na lei de 2006. A preservação e a proteção do meio ambiente, o combate à poluição. O Fabriciano não respira o ar de Coronel Fabriciano, respira o ar da região metropolitana. Então, se tiver poluição na cidade vizinha, todo mundo é atingido. Então, é uma função pública de interesse comum. O aproveitamento dos recursos hídricos, a cartografia e as informações básicas, a habitação é uma função pública de interesse comum. Mas o que tem a ver a habitação numa cidade? Numa região metropolitana, o que for bom numa e for ruim na outra, atrai a população. Então ela tem que ser boa na cidade, na região inteira. A defesa contra o sinistro, a defesa civil, a distribuição de gás canalizado, o sistema de saúde. Então o secretário em Patinga que fala, o mosquito da dengue, por exemplo, não sabe onde termina o município de Fabriciano e começa em Patinga. Então a saúde. E da mesma forma, se você não tiver uma assistência de saúde boa em toda a região, aquele município que tiver, leva todo mundo para lá. E o planejamento integrado do desenvolvimento econômico. Essa é uma função pública de interesse comum. Então, é sobre esse PDDI que nós estamos falando, que tem um horizonte temporal de 20 anos, mas, na verdade, sobre alguns aspectos, nós estamos trabalhando com um horizonte de 50 anos, certo? Tem coisas que, se nós não pensarmos hoje, nós não teremos nunca, certo? Por exemplo, o Thales citou aqui o BRT, o transporte de passageiros sobre trilhos. Tudo bem, vamos pensar. Talvez o estudo indica que algumas dessas modalidades não tenham viabilidade hoje. Mas a população cresce, tem 700, 400 mil habitantes hoje. Daqui a 20, 30 anos tem 2 milhões, já é viável. Mas se nós não pensarmos hoje onde que esse transporte vai ocorrer, nós não teremos lá. Porque vai ter tanta casa construída para todo quanto é lugar, e você não vai ter espaço para que isso exista. E aí a desapropriação, o impacto social. Então, nós temos que pensar no horizonte longo, e nós temos que pensar na região que nós vamos deixar para os nossos filhos. Com ações de curto prazo, no horizonte de 5 anos. E a abrangência são os municípios da região metropolitana, com algumas extensões para municípios do Polar também, que nós vamos discutir. E quem aprova, a aprovação final é o Conselho e Assembleia Metropolitana. Então, a primeira questão que a gente é chamar é para visionar o que nós queremos nessa região de médio e longo prazo. Alguma coisa já foi falada aqui. Nós queremos uma região com menos desigualdade. Certo? Já foi colocado. Então essa é uma questão. Tá? Depois, tá bom. Então qual que é a situação? Qual que é o diagnóstico? Como é que estão essas questões hoje na região?
e que ações nós vamos planejar para se chegar lá. Então esse é o nosso desafio. E mais importante que isso, quais instrumentos nós vamos criar para monitorar e acompanhar as ações dos seus resultados e corrigir rotas? Porque o nosso grande desafio, e aí tem uma fala do vice-prefeito de Fabriciano, numa das reuniões que nós fizemos, ele fala assim: já foram feitos vários planos nessa região. O nosso desafio é fazer com que os planos aconteçam. Esse é o desafio. E isso só vai acontecer se nós realmente envolvermos como um projeto dessa sociedade local. Senão, não resolve. Os eixos temáticos, então, estão organizados em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento, ordenamento territorial e arranjo institucional. Vou passar brevemente sobre alguns aspectos. O que é discutido em cada uma dessas questões? Por exemplo, o ordenamento territorial, a indução, o controle e a ocupação do adensamento da região metropolitana, a localização preferencial do equipamento de âmbito metropolitano. Qual que é a localização preferencial? Por exemplo, se o Estado quiser construir um hospital metropolitano que a gente anos ouve falar, qual que é a localização preferencial? Onde que ele atende melhor as pessoas? Então essa é uma discussão que nós temos que fazer com base técnica. Diretrizes para ocupação de áreas periurbanas e rurais, mapear áreas de regularização fundiária, que é um problema sério nessa região. Exemplo, né? Identificar áreas de riscos, a defesa contra os sinistros, são temas do ordenamento territorial. No caso da mobilidade urbana, são temas do transporte de passageiros e cargas, motorizado ou não motorizado, o uso do transporte coletivo e individual, mobilidade, a infraestrutura e conexões da região metropolitana, como é que a gente desloca entre as cidades, as tarifas, as programações de tráfego, concessão, permissão, são todos esses desafios relacionados à mobilidade. No caso do saneamento, o abastecimento de água e do esgoto sanitário, certo? É uma questão tratada. Geraldo, depois nós vamos abrir para o debate, Geraldo. Deixa eu terminar a exposição, tá? Que aí todo mundo pode participar. Resíduos sólidos urbanos, a preservação ambiental e o combate à poluição, as áreas de preservação ambiental, então são temas tratados nesse item de saneamento. E a drenagem de águas pluviais. Tá? São exemplos, tá, gente? A gente resumiu bastante aqui para... A questão do desenvolvimento econômico. A gente vai discutir a questão da dinâmica da evolução econômica da região, as vias de escoamento da produção, fornecimento de matéria-prima, acesso a mercados, a caracterização da exploração econômica e seus impactos ambientais, a identificação de centralidades econômicas, os problemas e potencialidades existentes e a identificação de vocações econômicas. No caso do desenvolvimento social, nós vamos discutir a questão da pobreza, geração de renda, os programas de inclusão social, habitação, saúde, alimentação, assistência materna e infantil, a educação, a segurança e a criminalidade, tá certo? O patrimônio histórico e cultural são temas do desenvolvimento social. O que existe hoje é partido que existe para a gente propor ações que sejam viáveis, que ocorra. Ampliar o espaço de diálogo, porque o arranjo institucional, ele é talvez a parte mais difícil, mais sensível do plano, porque nós precisamos fazer os municípios e o Estado e até o governo federal terem ações que sejam conjuntas e sejam perenes, independente de quem tiver o governo. Porque se não for isso, muda o prefeito, muda o governador, acaba o plano. Então essa é uma questão que nós precisamos pensar. Tá certo? E é o que está escrito ali, que é propor um arranjo que possibilite a operacionalização e
e a gestão do plano diretor. Basicamente, a gente tem a seguinte questão. A nossa finalidade no desenvolvimento socioeconômico, no desenvolvimento social e econômico, é isso que nós queremos, tá certo? Se a gente pensar assim, o que nós queremos? Uma região que tenha redução da desigualdade, mas que aconteça o desenvolvimento das condições sociais e econômicas. Ponto. Se a gente tiver isso, nós estamos satisfeitos. Só que para isso, eu preciso ter mobilidade urbana. As pessoas precisam se movimentar aqui dentro. Eu preciso ter um território organizado. Porque se o território não for organizado, eu não tenho mobilidade urbana. E eu preciso ter respeito ao meio ambiente, eu preciso tratar o resíduo sólido, eu preciso ter saneamento. E se eu não tiver isso, eu não tenho sustentabilidade. Então são coisas necessárias. Então, a mobilidade urbana, ela tem que servir para o desenvolvimento econômico e ela tem que servir para o desenvolvimento social. Mas ela tem que ser pensada respeitando o meio ambiente e ela tem que ser pensada em conjunto com o ordenamento territorial. Da mesma forma que o ordenamento territorial, ela tem que sustentar o desenvolvimento econômico e sustentar o desenvolvimento social, mas ele tem que acontecer respeitando também o meio ambiente, os resíduos sólidos. E a questão ambiental, ele tem que existir para dar sustentabilidade ao econômico e a sustentabilidade ao social. Isso tudo tem que estar integrado. E o econômico tem que acontecer junto com o social, que tem que acontecer para favorecer o econômico. Mas isso tudo para acontecer dessa forma que está aí em toda a região metropolitana, precisa de um arranjo institucional, precisa de uma forma com que os órgãos que executam as políticas conversem entre si, certo? E pensem o melhor sempre para a região. É esse arranjo institucional. Só que para esse arranjo institucional, ele tem que funcionar tendo como base algo que seja aprovado por todos, e esse algo é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado Metropolitano. É esse plano, é o PDDI, que tem que ser a base para que tudo isso aconteça. Certo? E para que isso aconteça também, tem uma questão que é importante. Nós temos algumas etapas. Primeiro, é a definição das macro-diretrizes que nós damos aí, ou seja, aquilo que as pessoas pensam que deve direcionar o nosso trabalho. Essa fase nós já caminhamos bem. A segunda fase é o diagnóstico, certo? Como que a região se encontra sobre cada um desses itens. Quando falar educação, quando falar saúde, quando falar habitação, qual que é o diagnóstico? E aí, uma coisa que está sendo falada, vocês podem ter certeza, que um dos aspectos que vai ter no diagnóstico em cada um desses itens é o quão desigual é a relação entre os municípios. Esse é um aspecto que vai estar não só o quão desigual é entre os municípios, mas o quão distante nós estamos da realidade nacional e assim vai. Depois, com base nesse diagnóstico, qual que é a proposta? Quais são as propostas? O que fazer? Certo? E por último, a consolidação e o sumário executivo. Mas para fazer isso, por exemplo, na etapa 1, nós recebemos do governo do Estado um termo de referência. Esse termo de referência, ele, com certeza, ele usou muito da experiência que teve em Belo Horizonte. Tá? Belo Horizonte já fez o PDD dele, como foi falado nessa mesa. Então isso deu para nós uma referência. Esse termo de referência, nós usamos ele, analisamos documentos, conferência, fórum de debate, documento de classe. Essa região tem um histórico de participação. Então, todos esses acontecimentos que acontecem, inclusive, recentemente, até Fabriciano puxou a conferência conjunta das cidades, nos deu muitos indicativos do que se precisa nessa região. Então, com a análise desses documentos, reuniões que nós fizemos com prefeituras, com câmaras, com as regionais do Estado que atuam, com a região, com o setor empresarial e com o movimento social, a gente elaborou uma proposta de macro-diretrizes, que ainda não foi aprovada, mas que será aprovada pela Assembleia Metropolitana. Então essa é a etapa 1. Certo?
diretrizes aprovadas, nós vamos fazer um levantamento de dados, nós vamos novamente analisar planos de governo, planos diretores, estudos prévios, vamos tentar acumular o máximo de informações possíveis sobre essa região e elaborar um diagnóstico preliminar, certo? Diagnóstico preliminar. Esse diagnóstico preliminar, nós vamos chamar a sociedade para fazer um ciclo de debates, certo? E aí nós vamos chamar os movimentos sociais, vamos chamar o setor empresarial, e nesse ciclo de debate, nós vamos propiciar momentos de capacitação. As pessoas precisam estar capacitadas para participar da discussão, porque senão não tem diálogo, certo? Não dá para discutir questões técnicas sem um mínimo de capacitação. E isso é nosso compromisso, isso está previsto no termo de referência, e isso é nossa concepção. E aí nós vamos fazer um debate. As administrações públicas municipais, nós não podemos ignorar, que aí envolve tanto executivo quanto legislativo, as regionais do Estado. Nós vamos fazer esse ciclo para ter certeza de que esse diagnóstico preliminar foi complementado com informações e, a partir dele, ter o diagnóstico final. Então, eu quero muito que nesse ciclo de debate, o cara fala assim, pô, mas isso que você levantou de diagnóstico na questão da segurança, está faltando isso. Ou você podia detalhar um pouco mais essa questão, para cada um dos fatores. E aí nós vamos complementar esse diagnóstico preliminar para fazer o diagnóstico final. Quer dizer, não dá para fazer esse ciclo de debate sem ter um mínimo. Nós temos um mínimo, um estudo com base em dados do IBGE, dados que a gente coletou, públicos, para configurar esse debate. Bom, terminado esse debate, esse diagnóstico também aprovado, certo? Nós entramos na fase 3, tá? Que é a partir do diagnóstico, nós entramos novamente num ciclo de debate, novamente com esses setores, para elaborar as propostas. Quais são as propostas que nós vamos elaborar para o plano diretor, para orientar as políticas públicas para essa região? A partir daí, esse documento, a partir do momento que ele for aprovado, a sociedade do Guadalajara vai ter um instrumento para cobrar dos governantes para saber se as políticas que eles estão implantando estão de acordo com isso ou se estão em desacordo. Certo? Então, é uma questão dinâmica. Bom, e por último, novamente, nós vamos fazer o sumário executivo, elencando dessas propostas aquilo que é para curto prazo, aquilo que é para médio e longo prazo, e assim vai. Certo? Então, é isso que são as etapas de elaboração do plano, e em todas elas nós temos um desafio de envolver a sociedade. E é um desafio porque não é fácil. Certo? Não é fácil, porque tem uma série de fatores que dificultam essa participação e a gente precisa descobrir formas para que essa participação seja qualificada. Tá? Ponto. Então, temos a etapa 1, mapa de diretrizes, etapa 2, diagnóstico, etapa 3, propostas, etapa 4, sumário executivo, e aí conclui. Isso a gente tem compromisso de se esforçar para que isso esteja pronto ano que vem. Certo? Por quê? Porque se a gente demorar muito na elaboração, o diagnóstico já fica velho. Então nós não podemos demorar, nós temos que trabalhar muito para ter um bom documento que seja realmente efetivo. E prevendo aí ajustes ao longo do tempo. Tá? Nós temos o site, esqueci de conectar aqui, mas o site, eu vou mostrar o endereço, tá certo? Lá você pode cadastrar para receber e-mail, para receber informação, conhecer.
Nós vamos ter reuniões setoriais, nós vamos ter oficinas, vamos ter seminários, certo? A lista de presença que todo mundo colocou, nós vamos usar para chamar para esses eventos, certo? Os coordenadores de eixo, ordenamento territorial, o professor Roberto Valdeira, que está aqui hoje, certo? Da mobilidade urbana, o professor Rogério de Assunção, meio ambiente, o professor Marcílio dos Reis, desenvolvimento econômico, o professor Carlos Eduardo, o ex-desenvolvimento social, a professora Luciana e a professora Alessandra, o arranjo institucional, o Genésio, está na mesa, o nosso reitor, a mobilização, o professor Márcio Alexandre, que está aqui presente, e eu estou na coordenação geral, e todos têm um outro fator importante, esses são os coordenadores, mas além dos coordenadores, nós temos uma equipe de trabalho constituída por professores do Unileste, e constituída também por alunos do Unileste, certo? Hoje, teve uma reunião hoje, e teve a Maria Helena, que é da Regional do Estado do Meio Ambiente, ela dizendo que nós temos que formar as pessoas que serão gestoras. E eu até estava brincando, porque nós temos uma equipe de estagiários muito grande, eu estava brincando com eles que eles serão os gestores desse plano. Porque nós estamos fazendo um plano para 20, 30 anos, então não são as pessoas que estão aqui que serão gestoras, certo? Então, exatamente, está aqui, ó, são os gestores do futuro. A gente espera que a gente tenha uma previsão aí de todo esse processo, ter aí uns 29, 30 estagiários, alunos do Unileste e mais. Tem um grupo ainda muito maior de alunos do Unileste, elaborando trabalhos de conclusão de curso com temas dessa região, e a gente gostaria que esses nossos alunos, que são da região, estivessem na gestão desse plano do futuro, certo? Porque nós estamos construindo algo que nós mesmos, não parece, mas eu já estou quase chegando nos 50, então daqui a 20, eu não vou estar aqui, certo? Aliás, eu vou estar aqui, mas eu não vou estar com esse gás para ficar. Então são esses meninos que têm que fazer a gestão desse plano, e é nisso que nós temos que acreditar, e é por isso que, além de tudo que foi falado, a importância de ser uma instituição da região elaborando o plano, certo? Os próximos eventos, nós vamos ter um seminário de lançamento, que ainda não tem a data, mas aguardem, e nós vamos ter as oficinas para complementação do diagnóstico, que nós vamos rodar novamente em todas as cidades, tá certo? As informações estão no site. Antes de passar para o site, eu queria ler isso aqui. O professor Sérgio, que trabalha com a gente no Unileste, ele escreveu, e eu estou fazendo questão, ele escreveu um texto, ele falou o seguinte: acreditar na capacidade das pessoas de desejar o bem para si mesmas e para seus descendentes, independente das condições socioeconômicas que podem marcar a vida futura, pode ser o norte para a construção do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Colar Metropolitano do Vale do Aço. Ele citou o Colar Metropolitano, mas é o plano. Olha, o nosso desafio é desejar o bem para quem virá. Mas começar não só para quem virá, mas desejar o bem para a região. Antes de pensar no município, pensar na região como um todo. E eu acho que isso é possível, pelo que foi falado aqui, pela redução das desigualdades. E está aí o e-mail, fique à vontade, já recebemos todos os e-mails que a gente recebe, nós fazemos questão de responder e fazemos questão de levar em consideração no nosso planejamento, tá certo? Então nós temos recebido alguns e-mails e o site está lá, o telefone, será um prazer enorme recebê-los no Unileste, para discutir, para ouvir críticas, ouvir sugestão. É isso. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcelo.